Olá pessoal, vamos analisar o passivo por meio da análise horizontal. Então agora nós vamos falar do passivo, tá? Passivo, muito bacana, tá? Então dentro do passivo eu tenho o circulante e aqui seria o não circulante, tá? Colocou exigível a longo prazo porque o autor trata sobre algumas fórmulas que eles estão colocados como exigível a longo prazo, tá? Mas vamos deixar só a questão de não circulante, tá ok? Vamos voltar para o circulante aqui, sem esquecer de falar no PL, que nós vamos falar também, tá? Então, no circulante, o que nós temos aqui? Empréstimos e financiamentos, ou seja, peguei um empréstimo com o banco, financiei um carro, alguma coisa, meus fornecedores que me vendem matéria-prima, ordenados e salários a pagar, encargos sociais a recolher, obrigações fiscais, algum tributo, alguma coisa, adiantamento de cliente, ou seja, o cliente me adiantou e ele quer o quê? Ele quer o produto dele lá, tá? Provisões trabalhistas, tá? Que é o que? Às vezes a gente sabe que vai ter problema trabalhista em determinado setor da empresa e vamos ter que mandar o pessoal embora, então a gente faz esse provisionamento, tá? Empresas coligadas e outros valores aqui que ele não discriminou, tá? Então vamos lá entender um pouquinho. Olha o que nós temos aqui. Empréstimos e financiamentos, 354, 250 e 450. O que aconteceu? Do X1 para o X2, eu tive uma redução nos meus empréstimos de 26%. Então, ótimo, empréstimo a curto prazo, quanto menor melhor, isso é bacana, tá? A gente analisando, depende do ponto de vista da empresa, mas a princípio a gente considera legal. Depois de 250 para 454, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento de 75%. Aí a gente fala assim, olha, mas 75% de aumentar o empréstimo a pagar pode ser muito? Pode, desde que a gente analise todas as contas, tá? E no ano de X1 para X3 eu tenho 28,19%. Então o que acontece com fornecedores? Fornecedores era 536 e foi para quanto? 55 mil. Então tive uma redução drástica aqui. Olha, esse ano aqui está parecendo o ano das reduções, mas nós vamos ver ainda, tá? 536 para 55 eu tive 89,72% de redução. Depois de 55 para 33, reduzi mais os meus fornecedores para 40%. E no total dos 3 anos, ou seja, de X1 para o X3, vai ser o quê? 93% de redução. Olha só, fornecedor, reduzir 93%, ou eu mudei minha política de compra, estou comprando mais à vista, ou nesse período do ano do fechamento do balanço contábil, eu posso não estar comprando a prazo, estou comprando mais à vista. Então, por isso que pode acontecer essa variação aqui. Pode ser um problema ou uma situação boa de caixa da empresa, tá? A gente tem que analisar isso aí conforme outros demonstrativos para poder falar. Mas a gente tem algumas possibilidades, tá? Ordenados e salários a pagar. A princípio eu vejo que os salários aumentaram bastante, né? Pode ser que a empresa aumentou a sua capacidade de produção, sua capacidade de vendas, né? Olha o que nós temos aqui. 36% de aumento e 66% de aumento de X2 para X3. Então, e ao longo dos 3 anos aumentou 127%. Olha, é bem provável que a empresa tenha contratado mais funcionários, tá? Por quê? Porque senão em 3 anos não se dobra o salário, mais do que dobra o salário das pessoas. Então isso aqui é uma possibilidade de uma contratação maior de pessoal, tá? Encargos a recolher, olha só, tivemos um aumento também de 23%, tá? E no último ano, de X2 para X3, eu tive o quê? Uma redução desses encargos de 6%. E ao longo dos 3 anos, eu tenho 15% de encargos sociais a recolher, tá? Do ano X1 para o X3. Apresentou um aumento também, tá? Obrigações fiscais. As obrigações fiscais, algum tributo, alguma coisa, olha o tanto que subiu. Então, olha, foi de 133% de X1 para X2 e X2 para X3, 76%. Ao total dos 3 anos, de X1 para o X3, aumentou 312%. Então, o que a gente pode falar aqui? Olha, a questão de obrigações fiscais, um tributo aí ficou muito alto. O que pode ter acontecido aí? As notas explicativas podem estar auxiliando, tá bom? A empresa a se mostrar isso aí, porque realmente foi um aumento muito expressivo. E totalmente relevante, porque essas obrigações fiscais vêm através de quê? Quais são os tributos que estão aumentando tanto assim? Será que ela passou por uma tributação maior de alíquota? Enfim,
depende do que está acontecendo na empresa, tá? Tem mesmo questão de faturamento. Adiantamento de clientes. Os clientes passaram a adiantar menos dinheiro para as empresas. Olha para você ver, de 29, 19, 16. Então, do primeiro para o segundo ano caiu 33%, do segundo para o terceiro caiu 15%. E no total, 44% que caiu, tá? Esse adiantamento de clientes. Ou seja, às vezes o cliente não precisa mais adiantar tanto dinheiro assim, a empresa consegue produzir e entregar o produto. É uma possibilidade. Ela pode estar mudando a política de caixa, de como trabalhar com os prazos médios de recebimentos, de pagamentos, e isso pode interferir bastante na empresa, tá? As provisões trabalhistas, olha, eu provisionava 21 mil, até mesmo as provisões trabalhistas pode se enquadrar num processo de justiça, que você acha que vai perder e vão provisionar porque a gente recorreu, mas a justiça não está muito, os nossos argumentos não estão compatíveis com as questões de justiça, de trabalho, enfim. E aí o que eu tenho aqui? De 21 para 7 para 8. Reduziu 62%, 5, 61. Você não ter mais provisão trabalhista pode ser um bom ou um mau sinal. Que você não está provisionando como deveria, mas também você está reconhecendo, colocando a sua empresa para trabalhar dentro das normas trabalhistas, das leis, e aí do plano de ação, o plano de PPRA lá, aqueles planos de segurança do trabalho, para que você não possa ter mais problemas com isso, tá? Treinando o pessoal, trabalhando com gestão de pessoas, enfim. Empresas coligadas. Olha, eu peguei empréstimo de 32 mil para 1 milhão, depois 371 mil. Olha como que a empresa pega dinheiro emprestado aqui, mas ela passa a não ter muito o que pagar no ano de X2. Então, o que acontece nesse ano de X2 aqui? Pode ter substituído alguns tipos de empréstimo, aquisição de recursos, por empresas coligadas, por apresentar um juros menor, alguma coisa. Então, olha só o que aconteceu. De X2 para X3, de X1 para X2, eu tive um crescimento de 3.294%. Depois, eu caí, eu paguei essa dívida, né? Ou seja, ela não se manteve nisso aqui, caiu para 371, que se representou uma redução de 66%. E ao longo de 3 anos, eu tive o quê? 1.051% de aumento. Mesmo assim, pode estar alto. Mas se ela consegue pegar dinheiro a juros mais baixos, ela não precisa de estar preocupada com isso. É muito melhor pagar para as empresas coligadas do que pagar para um banco, para um fornecedor, enfim. Outros valores praticamente dobrou, né? De X1 para... quase que dobrou, né? De X1 de 14 mil para 24, para quase 30, né? Aí estaria uma variação de 69%, não chegou a dobrar, mas quase 70%, né? Expressivo. Mas enfim, outros valores não focam muito para a gente, tá? O total do circulante, ele apresentou essa mesma variação aqui, porque conforme foi solicitado empréstimo com terceiros, olha lá, foi um dos que mais causaram impacto. Então eu tenho uma variação de 51%, X1 para X2, e 24% X2 para X3. Aqui reduziu, aqui aumentou. E no total de X1 para X3, eu tenho uma variação encadeada de 13,75, ok? Então vamos lá. Agora no não circulante e exigível a longo prazo, tá? Eu tenho duas situações só aqui. Empréstimos e financiamentos, 2 contas contábeis, né? E empresas coligadas. Então o que acontece? Empréstimos e financiamentos, eu tive um crescimento de 20% e tive um decréscimo de 37,62%. E ao longo dos 3 anos, ou seja, de X1 para X3, eu tive 24,54% de redução nos meus empréstimos e financiamentos. Isso é bom, é um bom sinal. Isso aí, a empresa não tem que viver sem empréstimo, mas também não tem que viver lotada de empréstimo, tá? Mas a princípio sim, igual a gente justificou aqui, que ela está pegando dinheiro com coligadas. Então às vezes pode ser uma boa ideia ela tá pegando empréstimos com o mesmo grupo, tá? E empresas coligadas, aqui ao longo prazo também, ela praticamente se manteve, ó, de X1 para X3, ó, foi 6,46%, porém reduziu de X1 para X2 e aumentou de novo X2 para X3. Então, ou seja, de X1 para X3, ela praticamente se manteve com empréstimos a longo prazo, tá? Aqui nós temos o total do não circulante e o total de capital de terceiros, tá? Então, olha só, vamos focar no capital de terceiros, que pega o circulante e o não circulante. 3.052 vai ser o quê?
3.692. Então, quando eu tenho essa variação, olha aqui, aumentou em 20%. Depois de 3 para 2, reduziu 19%. Porém, o meu capital de terceiros, ao longo dos 3 anos, reduziu em torno de 3,22%. Essa redução que teve ao longo dos 3 anos de 3,22%, olha, pode ser muito insignificante, porque nós estamos tratando de milhões aqui. Então, assim, a gente percebeu que teve uma variação forte, que no ano de X2 ela precisou de pegar bastante empréstimo, mas ela consegue se manter em média, em relação do primeiro ao terceiro ano. Pode ser uma crise que ela passou aqui nesse meio, tá ok? Deixei em amarelo para chamar atenção, tá ok? Agora vamos no PL, patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Capital dos donos e lucro, tá? Lucro e prejuízo. Então aqui vem contas separadas, eu juntei aqui para vocês poderem enxergar com mais facilidade, tá? Para a gente poder explicar aqui, até mesmo que nós calculamos naquela videoaula que nós fizemos no passado, que é a base negativa para o positivo, tá? Nós identificamos isso aqui. Então olha só, primeiro capital dos donos, 258, 416 e 1 milhão. Então olha, cresceu 61%, depois cresce 140 de X2 para X3, e ao longo dos 3 anos cresce 287,60%, ou seja, nessa análise encadeada, né? Então, realmente, a empresa foi recebendo aporte de capital dos sócios, e isso faz com que ela até reduza um pouco do empréstimo. Mas no caso aqui, que foi só 3%, não voga muito, tá? Não é muito quer dizer isso, tá? Ela pode estar bem provável que teve essa variação 287, pode ser que ela está colocando dinheiro na empresa, melhorando seus ativos, enfim, tá? Olha só, eu coloquei reservas de lucros e prejuízo. Então teve prejuízo nos 2 primeiros anos, depois teve um lucro, tá? Então olha só, de menos 4 mil para 129 mil, eu tive um aumento do meu prejuízo de 3.118%. 3.118% nesse pedacinho aqui. E depois o quê? De 129 para 177, eu tive o quê? Uma variação de 237,42%. Olha o tanto que variou. Só que aqui é o seguinte, olha, eu paguei o meu prejuízo e ainda por cima tive um lucro de 177. Então, teve essa variação. Quando eu olho do prejuízo de menos 4 mil, que eu pago ele, e ainda subo para 177, eu tive uma variação de 4.525%. Então, assim, nessa parte, para a gente falar que meu lucro cresceu 4.522%. Não, seu lucro pagou o prejuízo e ainda obteve o seu faturamento, pagou o prejuízo sobre a sua operação, o resultado, né? Paga o prejuízo e ainda tem 177.620 de lucro, tá? Pode ser que o lucro que a empresa almeje muito maior, pode ser que a empresa almeje esse lucro muito maior. Porém, aqui no caso, ele está em 177, então depende da visão da empresa, né? Então ela tinha 4 mil, 129 mil, ou seja, aumentou, e depois ele paga os 129 mil e rende os 177, tá? Total do patrimônio líquido, olha, no começo aqui de X1 para X2, ele aqui teve uma variação de 13%, tá? Depois de X2 para X3 teve uma variação de 309%. Bem indicativo do que? Do lucro e do aporte de capital que eles colocaram aqui, tá? E o total do PL, que nós temos a variação, que é a mesma interpretação do ativo, tá? Olha, cresceu 20% de X1 para X2, depois de X2 para X3 cresce 3,88% e ao longo dos 3 anos o crescimento de 24%. Olha, cresceu 24%, a empresa aumentou o aporte aqui de 400 para 1 milhão aqui, dá 500 e poucos mil. Então, esse a 500 e poucos mil pode ter com certeza impactado na variação do patrimônio aqui no total do passivo, que é o total de recursos, tanto de terceiros quanto próprio, ok?